No final do ano passado, de 2017, por unanimidade, o Senado Federal aprovou o refis das micro e pequenas empresas e dos empreendedores individuais. O objetivo, nessa votação unânime do Senado Federal e quase que por unanimidade da Câmara Federal, era permitir que as micro e pequenas empresas, senhor presidente, pudessem fazer o mesmo parcelamento que o Congresso Nacional tinha aprovado para as grandes empresas. E esse debate foi um debate feito com toda a base do governo, com a oposição, com todos os setores, e eu tive o privilégio, aqui no Senado Federal, de ser o relator dessa matéria. Qual não foi nossa surpresa quando essa matéria foi a sanção presidencial? Infelizmente, o senhor presidente Michel Temer veta essa importante matéria e, com isso, nós já tivemos, no dia 2 de fevereiro agora, o cancelamento do CNPJ, do registro de 1.370.000 empreendedores individuais. Nós somos o único país do mundo em que resolve levar para a informalidade, para a ilegalidade, 1.370.000 empreendedores individuais. Esse público é um público constituído por pessoas muito simples, são os borracheiros, os pipoqueiros, os vendedores de marmitas com alimentação, o pedicure, a manicure, as pessoas que têm os menores negócios e que eles faturam, em média, faturam até R$60 mil. E quando nós analisamos o faturamento médio desse segmento, é da ordem de R$27 mil por ano, não é por mês. Algo em torno aí do faturamento bruto de R$2 a R$3 mil por mês e que recebe líquido, normalmente, um salário mínimo. E é esse público que seria o primeiro grande beneficiado com o refis das micro, pequenas empresas e empreendedores individuais. A dívida deste setor, de cada um desses empreendedores, para com a Receita Federal, não chega a R$500. São dívidas muito pequenas, mas mesmo assim, um governo que não tem o menor compromisso com aqueles que geram riqueza, que geram emprego e que consegue enfrentar um gravíssimo problema social em que nós vivemos, que é a política do desemprego hoje que garante o Brasil, um país que até 2013 vivia o pleno emprego, de uma hora para outra, em face de uma crise política sem precedente. Esse país passa a ter um alto índice de desempregados e parte desse público passou a ser empreendedores individuais. Esse sistema do empreendedorismo individual, ele inicia exatamente em 2009, quando eu tive o privilégio de ser ministro da Previdência Social e o melhor e o maior presidente de toda a nossa história, que é Luiz Inácio Lula da Silva, com uma política de inclusão previdenciária, de legalização de amplos setores da nossa economia que vivia na informalidade, resolve patrocinar e criar o empreendedor individual. De 2009 até 2017, dezembro de 2017, nós chegamos a quase 8 milhões de microempreendedores individuais. E no dia 2 de fevereiro agora, após o veto aposto por esse governo ilegítimo ao refis do empreendedor individual, a Receita Federal declara que está cancelando 1.270.000 CNPJs. Esse será um dos atos mais insensatos em que eu já vi o Brasil praticar. São exatamente aqueles que mais necessitam do apoio do Estado, que até ontem não tinham CNPJ, e sem o seu CNPJ não poderia ter a sua conta bancária como pessoa jurídica, não tinha acesso ao crédito. E após esse processo, além de ter a cobertura previdenciária, eles tinham uma contribuição de 5% para a Previdência Social, para garantir
a sua aposentadoria exclusivamente por idade, aos 65 anos de idade o homem e 60 anos de idade a mulher. Esse presidente que veta esse benefício do microempreendedor individual se aposentou aos 55 anos de idade e tem uma aposentadoria pelo teto de R$ 33.700, além da retirada do seu prolabore como presidente da República, pois esta é exatamente a pessoa que resolve cancelar, através do seu ato de veto ao refis da micro, da pequena empresa e da empresa individual, o cancelamento de 1.270.000 CNPJs. Ao mesmo tempo, este presidente sanciona uma lei que beneficia as grandes empresas, aquelas que têm a sua declaração do imposto de renda através do lucro real ou do lucro presumido. E este segmento, que é constituído por algo em torno de 2% das empresas nacionais, tiveram as suas dívidas ao longo da sua história mais uma vez renegociada, que é o resultado da Lei 13.496 de 2017. Essas empresas, a sua ampla maioria, fazem parte da Lava Jato. E é exatamente o refis da crise, como ficou conhecido, tem como objetivo perdoar grande parte das dívidas tributárias das empresas da Lava Jato e, ao mesmo tempo, manda cancelar o CNPJ de 1.270.000 empreendedores individuais. Só para que nossos pares e nossos telespectadores tenham uma ideia, a JBS, a famosa empresa dos irmãos açougueiros, essa empresa em que eles tinham o hábito de reunir à calada da noite, às altas horas, com o presidente da República, e esta empresa declarou à Receita Federal, através do refis dos grandes, que tem uma dívida de 4.200 bilhões. Essa é a dívida declarada à Receita Federal pela JBS. E no refis dos grandes, ela teve um perdão de 1.100 bilhões, através do abatimento em juros e em multas. Ou seja, a JBS recebe 1.100 bilhões, através do refis dos grandes. E esse mesmo presidente que sancionou essa lei para beneficiar a JBS é o mesmo presidente que resolve vetar o refis do empreendedor individual, cancelando 1.270.000 CNPJs. Essa empresa JBS é também a maior devedora individual da Previdência Social, previdência essa em que este presidente está tentando fazer a reforma da Previdência para prejudicar os trabalhadores e premiar os grandes devedores. A Marfrig, que é um frigorífico, tem uma dívida consolidada de 1.300 bilhões. Levou à renegociação do refis dos grandes e teve um perdão de 251 milhões de reais nessa renegociação. Enquanto isso, as micro e pequenas empresas têm mais de 600.000 micro e pequenas empresas que estão na agenda da Receita Federal também para serem expulsas do Simples Nacional. Senhor presidente, depois da ordem do dia, o tempo passa a ser 20 minutos e não apenas 10 minutos, conforme foi marcado. Por isso, eu peço ao senhor presidente os 10 minutos complementares, porque são 20 minutos após a ordem do dia e não 10 minutos, conforme foi marcado. Portanto, senhor presidente, as empresas, as micro e pequenas empresas, são mais de 600.000 micro e pequenas empresas que estão inadimplentes com a Receita Federal e com o veto do Simples, do refis, das micro e pequenas empresas, todas elas estão na iminência de serem também excluídas do Simples Nacional. Essas empresas têm, em média,
4 empregados cada uma delas. Estamos falando aqui em 2 milhões de empregos formais, emprego de verdade, que deverá ser cancelado com esse processo da expulsão das micro e pequenas empresas em face do veto ao Simples Nacional. Se nós formos para uma outra empresa, a empresa Petrobras, uma grande empresa, essa empresa é a mais beneficiada com este processo. A Petrobras tem uma redução, ela tem uma dívida declarada de 7 bilhões e 800 milhões de reais, fez a sua renegociação e terá uma redução significativa nesse refis das grandes empresas. Portanto, a avaliação que se tem é de que nós deveremos ter algo em torno de 35 bilhões de reais, premiando as grandes empresas brasileiras. Enquanto isso, já tivemos 1.270.000 empreendedores individuais com seu CNPJ cancelado e temos mais 600.000 pequenas empresas devendo também ser extintos, excluídos da lei geral. E é por isso que já no mês de janeiro, o SEBRAE Nacional, juntamente com a Frente Parlamentar da Micro e da Pequena Empresa, resolveram realizar uma grande reunião para discutir uma ação para derrubar esse veto. Eu sou um daqueles que entendo que o Congresso Nacional já derrubou uma série de vetos, mas entre esses vetos, o mais injusto, aquele que exige de nós um repúdio, uma derrubada, é exatamente este, que resolve prejudicar as micro e pequenas empresas e o empreendedor individual. Já temos, de acordo com a declaração da Receita Federal do dia 2 de fevereiro, 1.270.000, volto a registrar, empreendedores individuais totalmente excluídos e com o seu CNPJ cancelado. Esses trabalhadores individuais, eles têm em média um colaborador, um empregado e, como nós estamos num esforço muito grande para voltar a gerar emprego no Brasil, é inaceitável que este governo resolva vetar o Simples da micro e pequena empresa e, ao mesmo tempo, cancelar CNPJ para jogar na informalidade e na ilegalidade todo esse segmento. Nesse 2017, eu vi este governo insensível comemorando o baixo índice de desemprego em 17, algo em torno de 20.000 empregos negativos comparado com o resultado lá de dezembro de 2016. Só que os mesmos esqueceram de dizer de que sobre o saldo de empregos lá de dezembro de 2016, as micro e pequenas empresas geraram a mais, em 2017, 329.000 empregos de verdade, com carteira assinada. Enquanto isso, as empresas fora do Simples, essas em que o refis dos grandes premiou, teve um resultado negativo, um saldo de emprego a menos do que o que tinha lá em dezembro de 2016, de 349.887 empregos. Portanto, as micro e pequenas empresas cobriram quase que totalmente o saldo negativo apresentado pelas empresas fora do Simples. Volto a registrar, as empresas fora do Simples, em 2017, apresentaram um saldo negativo, comparado com 2016, de 349.000 empregos a menos. Enquanto essas empresas, em que este presidente está cancelando o CNPJ, está determinando a sua exclusão do Simples, geraram a mais 329.630 empregos. Se nós observarmos os 10 anos da existência do Simples Nacional, nesse período, as empresas do Simples geraram 10.991.000 empregos a mais, comparado com o saldo de dezembro de 2006, porque o Simples Nacional começou a vigorar em julho de 2007. E nesse período, de 2000
2007 até 2017, as micro e pequenas empresas, volto a registrar, apresentaram um saldo positivo de 10.991.000 empregos. E as empresas fora do Simples, essas que foram beneficiadas pelo refis dos grandes, desde 2013, 14, 15, 16 e 17, senhor presidente Elmano, elas apresentam saldo negativo. Quem gera emprego no Brasil é a micro e a pequena empresa, são as empresas do Simples. Por isso, eu faço um apelo aos nossos pares, aos nossos senadores, às nossas senadoras, aos deputados federais, às deputadas federais, de que na primeira sessão do Congresso Nacional, este veto, esse malvado veto dos refis do Simples Nacional vai a voto. E da mesma forma que nós aprovamos por unanimidade o refis aqui no Senado Federal, votamos na Câmara com apenas um voto contrário. A gente derrube esse veto para que possamos brigar pela recuperação de 1.270.000 CNPJs, de empreendedores individuais, lá do meu Ceará, do nosso Piauí, do nosso Nordeste e do nosso Brasil, para que eles voltem a estar na formalidade e não na informalidade, com tudo que isso representa, que impeça a extinção ou a exclusão do Simples Nacional de mais de 600.000 micro e pequenas empresas e evitando a extinção de mais de 2 milhões de empregos. Essa legislação toda foi construída pelo cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Na sua reeleição, em 2006, em dezembro de 2006, após uma forte articulação envolvendo amplos setores do empreendedorismo, o SEBRAE Nacional e de um conjunto de atores sociais, nós conseguimos aprovar a Lei Complementar 123. E ao longo desses 10 anos, essa lei tem apresentado excelentes resultados, seja no mundo do empreendedorismo, seja na formalização, na retirada da ilegalidade e na geração de empregos, como mostram os próprios dados do Ministério do Trabalho e os dados registrados pelos próprios empregadores. E é inadmissível que esse governo ilegítimo, que não tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso com os mais pobres, e é provado com este ato, em que 1.270.000 CNPJs, no dia 2 de fevereiro de 2018, foi cancelado pela Receita Federal, jogando na ilegalidade, jogando na informalidade e agora pretende retirar mais 600.000 micro e pequenas empresas. E elas têm, em média, 4 empregados em cada uma delas. E é por isso que o SEBRAE Nacional, que as entidades que atuam nesse setor, que o Conselho Federal de Contabilidade, que os amplos setores da sociedade que acompanham os interesses do Brasil, têm dito: nós precisamos derrubar esse veto. Não é o veto do senhor Michel Temer, o mesmo presidente que deu mais de R$1 trilhão a 7 empresas internacionais. As empresas que atuam no setor do petróleo e gás, através de uma medida provisória e aprovada aqui por maioria. Portanto, 7 empresas internacionais vão levar do Brasil, nos próximos 20 anos, mais de R$1 trilhão. Enquanto isso, 1.270.000 empreendedores individuais, que a sua dívida média para com a Receita Federal é de R$500, que queria o seu parcelamento para estar em dia, este presidente insensível resolve vetar. Por isso, eu peço mais uma vez aos nossos pares, para que na primeira sessão do Congresso Nacional possamos derrubar esse veto para recuperar o CNPJ desses pequenos e, acima de tudo, impedir a extinção e a exclusão de mais 600.000 empresas que já foram notificadas pela Receita Federal. Senador Armando Monteiro, que integra também a frente, por gentileza. Senador Pimentel, eu quero me congratular com o seu pronunciamento. Vossa Excelência tem aqui na casa essa marca de alguém que defende a micro e pequena empresa no Brasil. Aliás, tem uma longa militância nessa área. E Vossa Excelência diz bem, é estranho esse veto que foi oferecido pelo governo, exatamente
para refinanciar as dívidas dos setores que são e que foram mais duramente atingidos durante a crise. Ou seja, há o refis dos grandes, que passou, e agora o refis dos setores mais débeis da área empresarial, dos setores pequenos, mais frágeis. Há um veto que precisa ser, de alguma maneira, superado. Nós precisamos reabilitar, sim, a vida de milhões de empreendedores nesse país, ou de milhares de empreendedores nesse país. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência e quero também lembrá-lo que constava na pauta hoje da nossa ordem do dia um tema muito sensível a essa agenda, que é a questão da restrição do uso da substituição tributária, cuja utilização foi muito alargada no Brasil, causando imenso prejuízo também aos segmentos da micro e pequena empresa. Hoje, nós votaríamos, dentro daquela pauta da agenda microeconômica, nós iríamos finalmente definir aquela questão da escala industrial relevante, porque a Receita terminou por limitar extraordinariamente, ou seja, por limitar não, por permitir que tudo ficasse como era, ao estabelecer um limite de R$180 mil apenas, ou seja, definindo como escala industrial relevante um faturamento desse tamanho. Então, o projeto que estava hoje na pauta, ele vai elevar essa faixa para os limites do simples, o que significa dizer que nós vamos excluir milhares de empresas do regime de substituição tributária, que é tão penalizador para os pequenos negócios no Brasil. Portanto, eu me congratulo com Vossa Excelência e sabe, Vossa Excelência, que estaremos juntos nessa luta. Senador Armando Monteiro, eu quero parabenizar o trabalho de Vossa Excelência desde a Câmara Federal, em que eu acompanho a sua agenda, que, além da microeconomia brasileira, tem um olhar todo especial para o Simples Nacional. E, ao mesmo tempo, todos os senadores da República, sem exceção, têm esta preocupação. E não tenho dúvida de que nós vamos derrubar esse veto, porque o que nós queremos é o mesmo tratamento que foi dado às grandes empresas. Não tem nenhum tratamento diferenciado. Os micro e pequenos querem pagar suas dívidas. Por exemplo, a Ambev, com esse refis da crise, negociou 3 bilhões e 500 milhões de reais e foi beneficiada com mais de 1 bilhão de reais, com rebate nas multas e nos juros. Nós queremos que essa mesma regra seja aplicada no empreendedor individual, que deve, em média, R$500 é a sua dívida total, e que resolveu cancelar 1.270.000 CNPJs. É por isso, senhor presidente, quero agradecer a sua paciência, a sua tolerância em permitir a este senador que extrapolasse o seu tempo, mas quero dizer de que nós vamos derrubar esse veto na primeira sessão do Congresso Nacional. Muito obrigado.